E já de imediato vamos iniciando aí o nosso boletim informativo do Palmeiras, destacando o empate de ontem lá em Minas Gerais. Jogando aí pela primeira vez no estádio Parque do Sabiá, Palmeiras e Tombense, eles ficaram no empate em 1-1. E com esse resultado, o Verdão ele consolidou a sua classificação para a fase de oitavas de finais aí da competição nacional. Agora, o Palmeiras vai esperar aí o sorteio que deve ser realizado entre esses próximos dias aí pela Confederação Brasileira de Futebol para definir os confrontos da próxima fase aí da Copa do Brasil. Só lembrando que a CBF ela ainda não definiu a data que será realizado esse sorteio para definir aí os confrontos das oitavas de finais. E o Palmeiras, meu amigo, ele iniciou a partida de ontem com um time quase que reserva. De titular mesmo, somente o goleiro Everton e o zagueiro Murilo. Dos demais, o time foi completado por jogadores aí considerados alternativos. A equipe da Tombense, ela também foi a campo com o time reserva, o que ficou aí bem visível que tanto o Palmeiras como também aí a equipe mineira da Tombense, eles estavam pensando nos seus próximos compromissos. O Verdão aí que tinha vantagem, ele rodou o seu elenco, visando o clássico de domingo. Já a Tombense, que foi aí para a partida de ontem em desvantagem, eles já sabiam das dificuldades que iriam encontrar aí no jogo e resolveram também aí escalar um time basicamente aí reserva, pensando assim na rodada do fim de semana aí do Brasileirão da Série B. O gol do Palmeiras ele foi marcado por Breno Lopes já aos 13 minutos aí do primeiro tempo, após um cruzamento do atacante Giovani. O Verdão ele também teve outras boas oportunidades para aumentar o placar, principalmente com o centroavante aí Flaco Lopes, porém acabou não aproveitando as oportunidades. E o Palmeiras ele cadenciou aí a partida e a Tombense ela não levava perigo algum do goleiro palmeirense. No segundo tempo, o Palmeiras continuou melhor na partida. O técnico Abel Ferreira colocou no jogo aí o atacante Rony, que está voltando aí após uma cirurgia no antebraço direito. Piquerez ele também entrou no jogo. Gabriel Menino e Mike, que também voltou após recuperar aí de uma lesão. E o jogo estava tudo sob controle. E já aos 40 minutos do segundo tempo, Gabriel Menino ele toca aí para Fabinho, que por sinal é bom frisar aqui, meu amigo. Fabinho ele fazia uma ótima partida. E nesse lance, o volante ele acabou aí se enroscando com a bola e perdeu o domínio, deixando Alexandro cara a cara com o goleiro Everton, que acabou aí empatando o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. E foi esse o placar. O Verdão, aí, apesar de basicamente ter dominado todo o jogo, não sofreu susto, mas acaba saindo lá de Minas com um empate pela Copa do Brasil. Porém, é bom frisar que o mais importante, obviamente, foi a classificação aí para a fase de oitavas e finais da competição. E a respeito dos destaques aí do Verdão, que foram bem na partida de ontem, foram aí o atacante Giovani, meio-campo John, Flaco Lopes novamente foi bem, Richard Rios e Fabinho também, que apesar do erro aí, ele fazia uma boa partida. E a semana alviverde, meu amigo, ela irá continuar muito, mas muito agitada. O desafio apenas está no seu início, pois agora é que vem pedreira pela frente. Agora o elenco alviverde irá deixar de lado, pelo menos aí por enquanto, a Copa do Brasil e irá focar 100% no Brasileirão. E o jogo que vem pela frente, meu amigo, não é um jogo qualquer não, e sim um derby. Isso mesmo, domingo o Allianz Parque ele irá ferver. Palmeiras e Corinthians se enfrentam na Arena Palmeirense em partida válida aí pela terceira rodada do Brasileirão 2023. O Verdão até o momento ele disputou aí 2 jogos na competição. Venceu aí o Cuiabá em casa por 2-1 e empatou com o Vasco da Gama por 2-2 em um jogo eletrizante no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Palmeiras ele soma até agora na competição 4 pontos e se encontra na 4ª colocação aí do Brasileirão. À sua frente estão os líderes aí, Fluminense e Botafogo, que somam 6 pontos. E o Fortaleza, que tem os mesmos 4 pontos do Palmeiras, porém fica à frente do Verdão pelos critérios aí de saldo de gols. Já o nosso arquirrival, meu amigo, no momento ele vive com um ambiente aí turbulento. No Brasileirão, ele venceu o Cruzeiro na estreia da competição por 2-1 e perdeu agora no domingo. Ele levou uma sapecada de 3-1 do Goiás. Sendo assim, o nosso rival ele soma 3 pontos da competição e ocupa a 14ª colocação no Brasileirão até o momento. Portanto, jogo importantíssimo no próximo domingo, tanto para as pretensões aí do Palmeiras, quanto para as pretensões do Corinthians, pois uma vitória aí do Palmeiras mantém o Verdão entre os primeiros colocados aí do Brasileirão e manda o Corinthians ainda mais lá para baixo da tabela. Já se o Corinthians vencer, ele volta a respirar na competição. Portanto, jogo de gente grande, jogo decisivo para as pretensões
atenções aí das duas equipes da competição. E a boa notícia aí para nós palmeirenses é que para essa partida, vários jogadores que estavam na fase de transição, se recuperando aí de lesões, eles estarão à disposição do técnico Abel Ferreira. Portanto, Rafael Veiga, Bruno Tabata, esses jogadores que já estão aí há um bom período aí fora da equipe, devido a estarem se recuperando de lesões, eles devem estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o grande derby de domingo. E como disse anteriormente, a previsão aí para o clássico é que o Allianz Parque ele esteja totalmente lotado. O Allianz Parque vai estar abarrotado, meu amigo. E a prova disso foi a primeira parcial divulgada ontem pelo clube. E nessa parcial ela mostrou que ontem, dentro de 4 horas, foram comercializados 16.800 ingressos. Ou seja, assim que o clube liberou aí o primeiro lote, venderam aí esse montante. Porém, meu amigo, se você está pensando em ir aí ao Allianz Parque nesse final de semana, pode preparar o seu bolso, hein? O valor dos ingressos para o derby variam aí de R$ 150 o mais barato a R$ 300 o mais caro. É brincadeira, meu amigo. Não tá fácil não, hein? Tchaleira, dá uma ajudinha aí nos valores dos ingressos aí para a galera ter condições aí de ir ao estádio. O preço está salgado demais. E agora vamos a uma informação que está ligada ao comandante técnico do Palmeiras. Dias atrás saiu uma informação da qual aí dava conta que Abel Ferreira ele estava na mira do Nice da França. Inclusive as informações que chegaram é que o nome aí do treinador estava em uma lista de técnicos pretendidos pela direção do time francês. Inclusive demos todos os detalhes aqui desse assunto aqui no canal. E obviamente ciente dessas informações, fizemos aí um levantamento para saber da realidade se há mesmo essa possibilidade aí de Abel Ferreira se transferir ainda nessa temporada para o futebol francês. E para nossa alegria, meu amigo, as informações que nós conseguimos aí levantar de pessoas que são bem próximas ao técnico Abel Ferreira mostra que o técnico ele não irá sair do Palmeiras para dirigir aí o Nice da França. As informações atualizadas que chegam até nós foram as seguintes. Houve sim, no fim do ano passado, uma sondagem do Nice sobre o treinador aí palmeirense. Porém, as conversas, elas não evoluíram. Inclusive, no vídeo de ontem, eu citei aí esse acontecido. Porém, no momento, nada chegou para o treinador palmeirense. Tem uma proposta. E mesmo que chegue, Abel Ferreira ele não pretende deixar o Palmeiras, pelo menos por enquanto. Essas fontes, elas deixam claro que o treinador somente aí sairia do Palmeiras mediante aí a propostas de clubes de grandes centros e que tenham aí projetos ambiciosos que visam conquistas de títulos. O português, ele não irá se deixar levar somente pela parte financeira, que por sinal é muito boa, né, meu amigo, aqui no Palmeiras. A intenção aí do técnico português é crescer aí na sua carreira profissional, treinar equipes que lutem por títulos e não ir para um clube aí que seja totalmente coadjuvante, ou seja, que só dispute aí uma competição pensando aí para se manter na elite e que não tenha nenhuma perspectiva de ser campeão. Bom, resumindo, meu amigo, Abel, ele tem aquele espírito de vencedor, ele quer projetos ambiciosos, ele quer ganhar. O técnico português, ele não quer se acomodar e ter salários astronômicos, porém não ser competitivo. O treinador, ele é ambicioso, no bom sentido aí, obviamente, no sentido aí de conquista. E as informações aí que completam esse assunto é que para Abel Ferreira sair hoje do Palmeiras, seria somente mediante a propostas de times europeus como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, Liverpool, PSG, ou seja, somente grandes potências do futebol mundial tirariam hoje Abel Ferreira do Palmeiras. Se essas propostas não aparecerem, Abel fica. Obviamente, se a direção palmeirense assim querer. Portanto, tá aí, meu amigo. Se você foi um dos que ficaram preocupados sobre essa possível saída de Abel Ferreira para o Nice da França, fique tranquilo. Essas informações, elas foram de fontes seguras e de muita credibilidade. Abel não irá treinar o Nice e, pelo menos por enquanto, irá permanecer aí na frente do comando alviverde. E agora uma nota rapidinha da qual envolve o nome do meio-campo Rafael Veiga. E sabe por quê? Ontem o meio-campo ele agitou aí a web devido a uma postagem feita no story do seu Instagram. E nessa postagem, meu amigo, o meio-campo mostra a sua evolução no seu inglês. E após essa postagem aí do craque palmeirense, a web pegou fogo. Começou a surgir aí
turbilhão de comentários. E nesses comentários a galera mostrou muita frustração, pois muitos dão como certo que Veiga está estudando inglês justamente para se transferir para a Premier League, da qual aí é a Liga Inglesa de Futebol. Inclusive, em um passado bem recente, o nome do jogador foi cogitado aí no futebol inglês. E agora, com a janela de transferência se abrindo aí novamente no dia 3 de julho e a presidente Leila Pereira ter afirmado que possivelmente o Verdão terá que vender alguns atletas para equilibrar aí o lado financeiro do clube, essa postagem aí de Veiga dá a entender que o jogador se prepara logo para deixar o Verdão. Porém, é bom deixar bem claro, pelas últimas informações que temos, no momento não há propostas oficiais para o meia deixar o Palmeiras. Porém, meu amigo, como se sabe, o futebol ele é dinâmico. E assim como na vida, não sabemos o que irá acontecer no dia de amanhã. Portanto, é só esperar e torcer aí, obviamente, para que Veiga não saia pelo menos por enquanto aí do Palmeiras. E agora uma nota bem bacana que eu vou destacar o resultado de uma pesquisa que saiu ontem. E essa pesquisa, meu amigo, ela mostrou qual o time brasileiro mais querido e qual a agremiação brasileira mais odiada. Meu amigo, essa pesquisa ela mostrou os dois lados da moeda, ou seja, o time queridinho aí da galera e o time aí poderia dizer que é o grande vilão na boca do povo. Essa pesquisa ela foi feita pelo Instituto Atlas Intel e de acordo aí com a enquete que foi realizada entre os dias 6 e 20 de abril de 2023, o resultado, meu amigo, foi muito bacana. E o resultado da pesquisa ela mostrou que o Palmeiras é o clube com a imagem mais positiva do país. 66% dos entrevistados avaliou o Palmeiras de forma positiva, ou seja, 66% dos entrevistados gostam do Palmeiras e apenas 19% veem aí o Verdão de forma negativa, ou seja, tem aí antipatia com o time alviverde. Em contrapartida, meu amigo, na outra ponta da pesquisa, onde mostra o time mais odiado do país, o Flamengo, ele figura na pesquisa como sendo a equipe com imagem mais negativa aí do país. 35% dos entrevistados responderam de forma negativa ao rubro-negro, ou seja, não gostam da equipe carioca, contra 54% de positivo que gostam aí do Flamengo. E a pergunta aí que foi feita pelo Instituto para chegar nesses números foi: você tem uma imagem positiva ou negativa de qual desses times da Série A? E ao todo foram computadas 1.600 respostas aí pela internet em 640 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a classificação completa dos 5 times aí mais queridos e dos 5 clubes mais odiados ficou da seguinte forma. Entre os 5 clubes aí mais queridos hoje aqui no Brasil, na 5ª posição fica o América Mineiro, com 57% de aprovação aí dos torcedores. A 4ª colocação fica para outro time lá de Minas Gerais, o Atlético Mineiro, que tem aprovação de 61% entre os torcedores. A 3ª colocação é do outro Atlético, só aqui do Paraná, com 62 pontos de aprovação. Na vice-liderança fica o Fluminense, o time da Laranjeira aí obteve 63%. E na liderança, como eu disse anteriormente, está o nosso Verdão, com 66% de aprovação. E sendo então o time brasileiro mais querido aí no momento. Já os 5 clubes mais odiados do país, a classificação ficou da seguinte forma. Anota aí. O Botafogo Carioca ele aparece na 5ª colocação entre os clubes mais odiados do país. 21% dos torcedores não se agrada com o time aí da Estrela Solitária. Já na 4ª colocação aparece o nosso arquirrival, o São Paulo. 23% aí dos torcedores não se identificam com o time do Morumbi. A posição de número 3 é ocupada pelo Vasco da Gama, que fica com 26% nessa pesquisa. A vice-liderança, ou seja, o segundo clube brasileiro mais odiado, fica para nosso outro arquirrival, que foi apontado aí com 32% como sendo aí o Corinthians. E o grande líder aí dessa pesquisa, que foi apontado como o time mais odiado de todo o país, ficou aí para o Flamengo, que foi apontado por 35% dos torcedores. Portanto, tá aí, meu amigo. Segundo a pesquisa aí do Instituto Atlas Intel, o Palmeiras hoje ele é o time mais querido do Brasil, enquanto aí o Cheirinho é o mais odiado. E a boa notícia aí dessa pesquisa aí para os flamenguistas é que pelo menos dessa vez, nesse quesito, eles terminaram em primeiro lugar, ou seja, eles não foram vice, o que por sinal eles já se tornaram expert aí em ficar na 2ª colocação, hein? Você concorda comigo? Para você o meu abraço. Até mais.